Alma no Lodo é um filme de 1931, dirigido por Mervyn LeRoy, estrelado por Edward G. Robinson, Douglas Fairbanks Jr., Glenda Farrell e William Collier Jr. Um bandido de pequeno porte avança rumo ao topo, mas quanto tempo será que ele conseguirá ficar por lá? Olá pessoas, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Eu sou o Aleph e hoje é dia da gente fazer mais uma recapitulação falando sobre o filme de número 55 da lista. Eu acho que é o primeiro filme que a gente tem aqui de gangster, né? É o nosso primeiro filme de gangster finalmente, porque é uma leva e é uma coisa que foi realmente muito grande em Hollywood nessa época, e a gente vai ter alguns aí na lista, mas esse é o primeiro. Eu não sei se é o primeiro que houve, eu vou chutar que não, provavelmente não é o primeiro que aconteceu, inclusive não tem como ser não, porque eu já assisti filme mais antigo que esse, eu acho. Eu agora tô na dúvida se um filme que eu tô pensando, que não tá na lista, era considerado um filme de gangster ou não, porque eu não lembro se o protagonista do filme é o bandido ou se o protagonista do filme é a polícia indo atrás do bandido. Independente, nada disso tem a ver com o filme, então vamos voltar aqui pro filme. A sinopse é muito curtinha, né? Não elabora muito, mas o Edward Robinson, que é um personagem aqui que a gente já viu em filmes mais recentes, ele fez o Pacto de Sangue, que eu acho que é um filme bem relevante aí, com que ele tem um papel importante, ao mesmo tempo que ele não tem tanto tempo de tela assim, mas eu acho que ele tem um papel bem importante no filme. E bom, e é que ele protagoniza o filme, né? Ele faz esse bandido, que é um bandido ali que já se acha muito grande coisa, mas na verdade sabe que tá numa cidade pequena, quer ir pra cidade grande pra poder subir na vida, e ele tem um amigo com quem ele comete crimes, né? Tradicionalmente, a gente na verdade só vê eles conversando, a gente não vê esse início da carreira criminosa dele acontecendo, né? Mas que é o Douglas Fairbanks Jr., que filho, né, do Douglas Fairbanks, que a gente já viu aqui em Ladrão de Bagdá, por exemplo. E o personagem do Edward G. Robinson, que é o Rico, Enrico, o nome dele, conhecido como Rico, ele quer muito crescer no crime mesmo, enquanto o amigo, na verdade, quer virar dançarino. Então eles têm aí essa divergência, ambos são criminosos naquele momento meio que em igual nível e são muito amigos, muito parceiros, cometem seus crimes, seja lá quais forem, porque como eu falei, não mostra esse começo da carreira criminosa deles, não mostra no filme. Eles cometem seus crimes aí muito juntos, são muito parceiros, só que eles têm missões diferentes na vida. Enquanto o Rico quer crescer no crime, o amigo quer virar dançarino, o sonho dele é ser dançarino. Eles acabam indo pra cidade grande juntos, mas cada um com seu próprio objetivo, só que o Rico fica insistindo em manter o outro cara na vida do crime e meio que não deixa ele seguir o próprio caminho, sabe? Essa é uma das grandes questões, assim, do filme, é que o Rico não deixa o amigo seguir o próprio caminho, ele insiste em manter ele sempre na coisa do crime e tal, e o filme, como a sinopse diz, fala sobre a ascensão do Rico nesse mundo do crime. Então, né, ele chega virando capanga de alguém, pra depois crescer e se tornar chefe de alguém, pra depois crescer e se tornar um chefe de um território maior ainda, né? Então é essa ascensão dele, assim, o filme, até culminar num fim pra isso. O filme foi baseado de um livro de mesmo nome, no caso o nome do filme em inglês é Little Caesar, que é o apelido do Rico. Ele tem esse apelido, essa alcunha, que eu acho que dão pra ele, eu não lembro se ele mesmo tem, eu acho que só dão pra ele só se chama de Rico, eu acho. E aí é o título do filme no original, então o título do livro também, mas é um livro de um autor chamado William Burnett, que a gente já viu 2 outros filmes com ele aqui. Ele é o mesmo autor do Último Refúgio e do Segredo das Joias, que esse a gente viu há menos tempo. Ambos aí são filmes baseados em livros desse mesmo autor. O livro tinha sido um best-seller, né? Fez bastante sucesso. E o próprio autor, na época, atribuiu o sucesso do livro ao que, nas palavras dele, era uma visão muito nova do mundo. Mostrar o mundo pelos olhos de um gangster. O próprio autor, quando deu essa entrevista, disse: hoje em dia é comum, as pessoas estão acostumadas a ver isso, mas na época em que esse livro foi lançado, isso nunca tinha sido feito. Então foi uma coisa assim, né, inédita, e por isso acabou atraindo muita gente. Uma informação curiosa é que parece que o Clark Gable foi cotado para interpretar um papel nesse filme. Porém, relatos divergem qual papel seria. O Jack Warner, produtor, né, um dos fundadores da Warner Bros., disse que o diretor queria o Gable pro papel principal, pro papel do Rico, que ficou com o Edward Robinson. Mas o próprio diretor disse que ele queria o Gable pro papel do que quer ser dançarino, ou seja, o papel do Fairbanks. Independente de qual dos dois tem razão, parece que ambos concordam que foi o Jack Warner que não quis o Clark Gable, descartou ele. Eu sinceramente tenho que dizer que eu acho que descartar ele foi uma ótima decisão, porque realmente ele não combina, na minha opinião, com nenhum dos dois papéis. Eu acho que o Edward Robinson no Rico
combina muito o jeito dele, e ele tem uma coisa de não ser... Ele não é fisicamente imponente, porque ele é baixinho, meio... Eu não diria mirrado, mas assim, também ser baixinho, né, acaba fazendo ele parecer uma figura mais frágil no meio de capangas, né? Mas ao mesmo tempo ele tem uma expressão no rosto dele que eu acho que inspira um certo respeito, que eu acho que funciona maravilhosamente bem, e aí com o Gable nada disso funcionaria. Ele tem uma cara de cafajeste, mas que também não acho que ia combinar com a cara desse bandido de respeito, que é o que o Rico tá tentando ser. Eu não sei se a cara de cafajeste do Clark Gable ia combinar. E pro outro, que é o galãzinho, eu acho que o problema acaba sendo mais ou menos o mesmo. É a cara de cafajeste do Clark Gable, que também não combina com o galãzinho que tá tentando não ser mais bandido. Porque eu acho que a cara dele é a cara de um galã que é bandido, e não de um galã que tá tentando não ser bandido, sabe? Faz sentido, né? Então, eu acho que no fim, ambos os papéis, nenhum dos dois ia ficar bom com Clark Gable. Eu acho que realmente ele não ia combinar com nenhum dos dois papéis. Jack Warner foi muito perspicaz, na minha opinião, recusando ele. No fim, o Burnett, autor do livro original, disse que não gostou do filme, disse que simplificaram demais a história, fizeram ficar uma coisa muito banal, mas ele, ao mesmo tempo, disse que o filme foi salvo pela performance do Robinson no papel principal. Então, ao mesmo tempo que ele não gostou do que fizeram com a história, ele achou que o protagonista tá muito bem. O filme foi um grande sucesso, tanto de crítica quanto de público na época, e chegou a ser indicado ao Oscar de melhor roteiro adaptado, mas não ganhou. Vamos dar uma olhada no que o livro fala sobre ele. Eu lembrava disso aqui da vez que eu fiz o vídeo no formato antigo sobre esse filme, que o livro, como de costume, e eu não consigo imaginar que isso é um problema de tradução, embora talvez seja, diz que o amigo dele vai pra Chicago se tornar comediante e se apaixona por uma dançarina. Só que assim, o filme repete inúmeras vezes que ele quer ser dançarino, e a dançarina realmente com quem ele tem uma relação é a parceira dele nos números de dança. Então, assim, não tem uma única cena dele fazendo piada pra ele ser comediante. Ele fala várias vezes sobre como ele quer ser dançarino, né? Então, eu acho bem curioso isso aqui. É o que tá escrito no livro. O livro fala muito sobre, né, esse filme de gangster feito aí antes do código de censura, né, do código de produção, como eles chamam ali, que foi surgir depois. E realmente é uma parte razoável da motivação que levou ao apoio ao surgimento desse negócio. Foi muitos filmes de gangster, porque as pessoas começaram a dizer que eles estavam glorificando a vida do crime, como se fosse uma coisa boa, mesmo que, no geral, os protagonistas desses filmes não tivessem finais felizes. São filmes que acabavam mal pra eles, mas ao mesmo tempo, eles tinham uma glória ao longo do filme, que ainda assim era algo que podia ser almejado, sabe? E aí, isso foi uma grande discussão aí nessa época. O livro fala muito sobre esse filme ser, em diversos aspectos, eu não diria uma metáfora, porque eu acho que não é bem isso que o livro diz, mas um retrato ou uma alegoria, sei lá, no fim é uma metáfora, né? Mas dele ilustrar, usando essas outras coisas, a sociedade americana na época da depressão, que é de quando esse filme né? Que é quando esse filme foi feito. O que, em alguns pontos, faz sentido. Eu não vi de quando que o livro é. O livro é de 1899, então o livro já tinha aí uns 30 anos quando esse filme foi feito. Só que eu também não sei dizer, não tendo lido o livro, eu não sei dizer o quão fiel é, o quanto eles mudaram coisas, porque pode ser realmente que mudanças na história foram feitas pra se encaixar nessa metáfora. Não vou entrar nesse mérito, porque realmente não li o livro pra comparar, pra saber o quanto foi inventado pro filme. Mas, uma coisa que o livro diz que me incomoda um pouco, porque eu acho que é uma afirmação muito arbitrária, e não parece pra mim, pelas pesquisas que eu fiz pra fazer esse roteiro, que isso tem como ser verdade, é que o livro fala que o público da época que assistiu esse filme enxergou essa alegoria para a situação econômica dos Estados Unidos na época da depressão. Isso eu já acho muito improvável, sabe? O público, a massa, não indivíduos, o público geral. A crítica, de repente, pode ter visto isso. Pode ter sido que a crítica fez esse tipo de análise na época. Eu realmente não sei. Eu encontro que o filme foi um sucesso de crítica, mas eu não peguei nenhuma crítica específica para ler. Então pode até ter sido que algumas pessoas fizeram essa comparação na época. Sinceramente, eu acho que o filme é muito sobre crescer socialmente através do crime. O que é um tema que eu acho que não exige muito a
sei lá, situação específica do período da depressão dos Estados Unidos para ser uma metáfora para aquilo, né? É uma coisa que existe na história do mundo, sabe? A ideia de subir na vida através do crime, né? Eu ainda acho que o filme mostra isso de um jeito porque ele tá sempre no crime. Então ele não é aquela pessoa honesta que resolveu entrar pro crime porque, sei lá, não tava subindo na vida honestamente, então resolveu entrar pro crime para poder conseguir aquilo que honestamente ele não tava conseguindo. Não é isso o filme. O filme com certeza não é assim porque ele já começa no crime. Ele começa o filme no crime, ele termina o filme no crime. Então a gente não tem essa coisa do o que levou uma pessoa honesta a entrar pra essa vida, sabe? É um mérito que não existe no filme. Pelo contrário, o próprio amigo, que meio que faz esse papel do não criminoso, entre aspas, ele começa no crime e quer sair, né? A gente não tem ninguém no filme fazendo o papel de entrar na vida do crime. Então, sei lá, eu acho, tudo isso pra dizer que eu acho que essa metáfora pode ser enxergada sim. Eu não sinto que ela é obrigatória. Eu não acho que é tipo, nossa, esse filme claramente tá mostrando isso e tá fazendo essa alegoria à situação da época. Eu já não concordo. Eu acho que é uma interpretação possível. E eu acho que dizer que o público, de novo, em massa, da época, viu o filme e enxergou ele desse jeito, mesmo se você for pensar que, mas de repente quem ia no cinema era um pessoal, né, de uma classe mais média pra cima, sei lá. Eu acho que independente, não importa. Sinceramente, não importa. A situação financeira do público específico que frequentava o cinema. Isso é irrelevante. Eu acho que o público, e que não eram públicos pequenos nessa altura, a gente já tá num período em que o cinema já era uma coisa grande nos Estados Unidos. A gente não tá ainda naquele comecinho em que o cinema é uma coisa pra poucos. Não é mais, esse período já foi. Então, dizer que o grande público enxergou o filme como uma metáfora, eu acho que é uma afirmação muito, né? Enfim, tudo isso ainda não disse o que eu achei do filme. Eu acho que realmente, como o primeiro filme de gangster na lista, ele obviamente é um filme que tá engatinhando ali ideias, inevitável. E eu digo isso só pra dizer que se você pegar esse filme hoje pra assistir, avulso, talvez ele... Depende muito do seu interesse ou da sua cabeça chegando nele, obviamente. Mas talvez ele possa não ser tão incrível, porque, por exemplo... As atuações do filme, por exemplo, não são muito boas. O protagonista tá maravilhoso. Eu acho que ele tá maravilhoso. Ele é um personagem meio caricato de um jeito que não é cômico. É complicado isso. Mas eu diria que ele é muito estereotipado, o que vira caricato, mas de um jeito não cômico, sabe? Se é que isso faz sentido. Eu acho que ele tá ótimo. Boa parte dos outros atores são bem ruinzinhos. Assim, o roteiro do filme, em termos de diálogos, a gente tá aqui ainda no começo do cinema falado, ali nos Estados Unidos, né? Eu, em alguns vídeos aqui, talvez só nos antigos, eu não sei o quanto nos novos, mas eu com certeza já falei em alguns vídeos aqui que eu acho que assim, também eu sinto que às vezes algumas pessoas pegam o começo do cinema falado e falam sobre o roteiro, os diálogos serem ruins, como se nunca tivesse se escrito diálogo na vida. A sociedade do mundo nunca escreveu diálogos na vida, mas assim, o teatro já existia, sabe? O cinema tava começando a falar agora, mas o teatro já existia há milênios. Então, escrever falas não era uma arte nova, sabe? Concordo que tinha uma preocupação de falar claramente, que podia, de repente, interferir na escolha de palavras. Concordo que a atuação do cinema estava tentando se encontrar, porque, no geral, são atores que estavam fazendo cinema já, estavam fazendo cinema mudo, que exigia outra coisa deles. Então, eu concordo que os atores estavam meio que tentando encontrar o jeito ali de entregar suas falas, que para eles, pessoalmente, era uma coisa nova. Mas a escrita dos diálogos era uma coisa que se fazia há milênios. Então, não dá pra perdoar muito, assim, os roteiros ruins, o roteiro no sentido diálogo, né? No sentido falas fracas. E eu acho que os filmes dessa época frequentemente têm textos, assim, bem fraquinhos. Frequentemente, ali no começo dos anos 30, que, né, é onde a gente tá, frequentemente são textos muito fracos. Um outro salva, um outro dá um avanço, assim, acima. Em especial, como a gente já tem um certo filtro aqui na lista, porque, né, já são filmes selecionados porque são, pelo menos historicamente, melhores do que outros. A gente talvez vai encontrar menos aqui, mas assim, vendo filmes dessa época, tem muito filme com um texto assim, muito engessadão, chato, parece que não tem naturalidade nenhuma, tá arrastado, tentando criar frase de efeito, que é uma coisa que eu acho que Hollywood fazia muito nessa época, era tentar ficar enfiando frase de efeito no filme pra que, sei lá, de repente essa frase aqui vai ser lembrada. E aí faz 50 dessas num filme e só faz parecer muito falso,
sabe? Então, são problemas reais. Tudo isso pra dizer que eu acho que esse filme não é um grande problema nisso, mas também é um filme que se você pegar hoje avulso, assim, tem questões. Se você tá acostumado a ver filme antigo e tem interesse em filme de gangster, eu acho que esse filme é maravilhoso. Maravilhoso. É um ótimo filme, assim. Eu acho que ele é realmente bem interessante. A ascensão e queda ali do Rico é mostrada de um jeito interessante. Eu acho que o personagem dele é muito interessante. Eu concordo com o Burnett, o autor do livro. Não li o livro pra comparar, pra falar sobre o primeiro comentário dele de que deixaram meio banal a história, mas o Robinson leva o filme nas costas. Leva o filme nas costas, assim, nas costas. Só que ele dá conta? Eu acho que ele dá conta. Em talvez grande parte por essa figura que eu tô falando que ele é no filme, que ele é essa coisa caricata de um jeito sério. Eu acho que ele... Você assiste ele, você enxerga um estereótipo de gangster que eu acho que se mantém até hoje, sabe? É uma coisa que se enxerga até hoje. Uma coisa que me pegou muito quando eu assisti... Uma referência que me pegou muito quando eu assisti esse filme, e aí quem tem a minha idade vai de repente identificar também, é que pra quem assistiu o desenho do Batman dos anos 90, tem um vilão que é o Ventríloco. O Ventríloco é um sujeito careca de óculos meio desajeitado que ele tem um boneco de ventríloco. O boneco de ventríloco é um gangster, que se eu não me engano se chama Scarface no Batman. Mas, apesar de se chamar Scarface, a aparência dele é exatamente o Edward G. Robinson nesse filme. Exatamente. É igualzinho, sabe? Eu acho que o jeito... É um boneco, né? Obviamente. É um boneco feito para parecer um boneco. Porque é um boneco de ventríloco. Mas ele parece muito com o Rico desse filme. E eu acho que é uma referência, assim, que deixa esse filme muito mais legal pra quem tem essa referência, né? Ver... Eu não fui atrás. Também não sei se oficialmente foi dito que essa é a inspiração. Ou se a inspiração é alguma outra coisa. Porque, sinceramente, eu acho que o Rico inspirou outros, que de repente esses outros por tabela podem ter inspirado outros, sabe? Então essa inspiração pode até não ser direta, pode ser por tabela, eu realmente não sei. Não fui atrás dessa informação porque também já era ir longe demais do roteiro, do foco no filme, mas eu agora falando pensei nisso. Mas é uma referência que eu acho que é muito legal, assim. Então assim, o personagem é icônico. O filme em volta dele é bom. O filme em volta do personagem é bom, mas o personagem é icônico e eu acho que é o que mais sustenta o filme, assim, no geral. Mas é isso. Já viu esse filme? Deixa aí nos comentários o que você achou. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve nós estamos de volta com mais um. Até a próxima. Valeu! Até mais!